Olá, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal da Igreja Batista da Orla Oceânica. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, estou aqui para meditar na palavra de Deus com você. Nessa série de mensagens que fala sobre a nossa habilidade de dar mais atenção à voz da criação. Somos ouvintes, participantes, interagimos com a criação de Deus, exatamente por sermos também parte dessa criação. E como parte dessa criação que tem uma consciência crítica, que é capaz de entender o lugar de Deus na nossa vida e na vida da criação, ao ponto da gente poder dizer que cuidamos da criação, ouvimos a voz da criação porque amamos ao Deus da criação. Nessa série de mensagens, temos falado sobre o tema que está envolvendo o movimento Tempo da Criação e também a organização brasileira Renovar o Nosso Mundo. Essa série de mensagens baseia-se na proposta do Tempo da Criação e do Renovar o Nosso Mundo, que são movimentos cristãos para tratar dessas questões envolvendo o cuidado com o meio ambiente. O cuidado da casa comum. Todo mês de setembro há essa campanha que envolve todas as igrejas no mundo todo. Igrejas cristãs de toda a denominação, de todo segmento cristão, todas elas já estão convocadas a se envolverem no tempo da criação, na campanha do tempo da criação. E no Brasil, ela é organizada pela organização Renovar o Nosso Mundo. Tenho compartilhado com os nossos irmãos e irmãs do Renovar o Nosso Mundo e do Tempo da Criação esses esforços que fazemos todos os anos, desde 2019, com a série de mensagens baseada no tema do Tempo da Criação. E eu convido você a acompanhar com a gente. Já temos uma mensagem, hoje é a segunda mensagem, e nós vamos falar sobre o grito que vem da Terra, o grito do planeta, o grito do nosso mundo, o que ele está nos interpelando cada dia, cada momento. Eu quero colocar aqui, então, o tema da nossa série de mensagens. Temos hoje, então, a nossa segunda mensagem, que vai tratar do grito que vem da terra. Nós vamos usar um texto bastante curioso, que poucas vezes nós analisamos. Aliás, essa é a primeira vez que analiso esse texto como teólogo, como um pensador, como um pregador. O texto se encontra em Jeremias, capítulo 4, versos de 23 a 28. Se você tem sua Bíblia, você pode abri-la, pode ler a palavra de Deus. É um texto poético, escrito pelo profeta Jeremias num tempo de muita angústia pelo que estava por acontecer. O profeta, ele antecipa o sofrimento causado pela destruição, causado pelo descaso, causado pela própria ação humana, e ele antecipa aquilo que iria acontecer, colocando a sua angústia, o seu sentimento, na forma de uma poesia. Nós vamos analisar esse texto ao longo da mensagem, mas eu quero ler com você o texto que inicia esse canto de angústia, essa declaração da própria dor do profeta ao antever os tempos de sofrimento que estavam por vir por causa da ação humana. Olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia, e para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. Jeremias 4:23. Olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia, e para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. Meus amados irmãos e irmãs, o que nós estamos contemplando aqui é a expressão de um servo de Deus
de um homem tomado pelo temor de Deus, uma pessoa que conhecia o cuidado de Deus e o poder de Deus sobre a sua criação, sobre toda a criação, mas também estava consciente do papel das pessoas do seu tempo, dos líderes, dos governantes, não só dos líderes e governantes, mas também do mercado, do mundo empreendedor e até mesmo dos cidadãos e cidadãs que consumiam, que viviam, que trocavam experiências, que cresciam no meio dessa sociedade corrompida, que era a sociedade de Jerusalém, a região de Judá. E o profeta, ele deixa bem claro que tudo que está por acontecer, toda a desolação, toda a destruição que está por vir, que atingiria toda a natureza, todo o meio ambiente, como também todas as relações sociais, econômicas e políticas, era resultado da própria escolha humana. A ação humana é que estava encaminhando a vida no planeta a um grau de desolação. Eu queria que você entendesse isso. Havia um cenário de condições de vida que já antecipava um grito de atenção, um grito de alerta. E o cenário que vivemos hoje no mundo atual também aponta para um grito da Terra, um grito do planeta, para que possamos experimentar uma mudança radical na forma como estamos tratando algumas de nossas relações tão importantes. Em primeiro lugar, a relação de consumo. Em segundo lugar, as relações socioeconômicas. E, em terceiro lugar, como estamos tratando o direito e a dignidade das pessoas humanas e dos seres vivos que habitam nessa nossa casa comum. Nós estamos destruindo o planeta. A humanidade, como diz um certo artista plástico que fez uma mostra sobre como está a degradação do meio ambiente nesse tempo, ele diz que a humanidade está consumindo o planeta. Nós estamos consumindo o planeta. E estamos fazendo isso através das nossas escolhas, na maneira como consumimos os produtos que nós entendemos que precisamos para viver. Nós consumimos o planeta através da exploração do outro, através da exploração do meio ambiente e através também do desrespeito à dignidade do ser vivo, à dignidade da vida, essa vida criada e doada pelo Senhor da criação. Meus irmãos, isso é algo para a gente chorar, para a gente pensar com muita tristeza do que está acontecendo com o nosso planeta. O profeta, ele entoa um grito desesperador em que ele diz para as pessoas do seu tempo: ergam o sinal indicando Sião, fujam sem demora em busca de abrigo, porque do norte eu estou trazendo desgraça, uma grande destruição. É o grito que o profeta faz, porque esse grito é o grito do planeta. Ele diz: está acontecendo algo tão terrível que vai trazer muita destruição para todos nós. Tudo isso que está acontecendo vai resultar em uma grande desolação. Meus queridos, minhas queridas, pensem nisso, como está o nosso planeta nos dias de hoje. Era a mesma ideia que o profeta Jeremias tinha em relação à nação de Judá. Havia uma certa expectativa da visita dos babilônicos, e eles eram um exército poderoso, destruidor, que por onde passava deixava desolação. E o profeta Jeremias, quando ele trata dessa questão, ele vai falar de que essa situação, essa expectativa de uma destruição era motivo de lamento. Ele diz: por isso ponham vestes de lamento.
chorem e gritem, pois o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. O problema não seria só por causa da presença dos babilônicos, mas, acima de tudo, por causa da ira de Deus sobre a vida daquela sociedade, da maneira como aqueles políticos, daqueles negociantes, aquela elite e até mesmo as lideranças religiosas cuidavam da vida comum, cuidavam da vida social, cuidavam das relações entre as pessoas e a produção da riqueza naquela nação. E diz que aquele jeito daquela nação cuidar das coisas comuns despertavam a ira de Deus. Olha, meus amados irmãos, eu imagino que Deus deve estar muito descontente com o que vem acontecendo no nosso planeta, nas relações políticas, nas relações sociais, nas relações econômicas do mundo em que nós vivemos, não só no nível macro da nossa sociedade organizada, mas até mesmo das nossas relações comuns, na maneira como administramos nossa casa, na maneira como tratamos dos nossos bens, na maneira como acumulamos riqueza, como tratamos nossos empregados, como tratamos a relação econômica. Enfim, tem tanta coisa acontecendo na nossa vida comum que, muito com certeza, Deus não está satisfeito com o que vem acontecendo. Agora, o profeta, ele alertava para o fato de que a força do inimigo que estava para chegar era comparada a algumas forças incomuns daquela época. Ele comparava a força de um leão que destrói nações por onde passa. O quadro resultante dessa presença devastadora do inimigo é descrito como se um vento forte viesse de uma região muito quente, de um deserto, que trouxesse secura, que trouxesse calor insuportável, que iria exterminar toda forma de vida. Olha que figuras interessantes. Parece que ele está falando de metáforas que podem ser aplicadas ao nosso tempo. Há um leão devorador vindo sobre as nações para que a riqueza possa ser tratada de uma forma que cria desigualdade social, em que poucos concentram riqueza e muitos são empurrados para uma situação de miséria e até mesmo com o aumento da fome, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Aparece também a metáfora de um grande aquecimento global que vai destruir a vida do planeta e que vai aumentar a quantidade de situações inóspitas no mundo em que vivemos, como o processo de desertificação, o desaparecimento da água potável, enfim, todas essas condições que criam possibilidades de uma vida saudável. E olha, meus amados irmãos, o profeta dizia que não haveria nada que pudesse impedir tamanha destruição por causa da impotência dos governos, das religiões, dos estudiosos, dos comerciantes, dos empresários, diante da força desse inimigo que vem. Meus queridos, minhas queridas, o profeta declara que a única forma de enfrentar esta mudança é encarando o inimigo de frente, entendendo que não é um enfrentamento comum, se não acontecer uma mudança radical na nossa vida. A única alternativa para essa desolação que estava por vir seria o arrependimento, e que deveria ser demonstrada através de uma mudança de atitude, mudança na forma de consumir, mudança na forma de escolher os nossos governantes, mudança na maneira como regemos a nossa economia, mudamos como tratamos as relações globais, mudança na maneira como tratamos o meio ambiente,
mudança na maneira como enfrentamos o aquecimento global. São dramas que nós estamos vivendo dos nossos dias atuais. Mudança na maneira como tratamos as migrações dos povos que já sofrem a desolação em suas regiões. Como que a gente está tratando isso nos dias atuais? O profeta, quando entende essa situação devastadora, essa situação de tristeza, ele declara um canto de angústia, ele entoa um canto de angústia, ele diz: ó Jerusalém, lave o mal do seu coração para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no seu íntimo? Até quando vamos aceitar que o poderoso domine sobre muitos que sofrem? Até quando vamos assistir à destruição do nosso planeta dessa maneira como temos assistido? Por isso, meus amados irmãos, nesse grito de desespero, Jeremias, então, escreve uma poesia. Ele declara o seu sentimento através de uma forma poética. E essa forma poética retrata o quadro em que se encontra o planeta, a terra dele, e, no caso, o nosso planeta, por causa desse sentimento divino em relação à humanidade. Há gritos que emergem dessa condição de vida no planeta, meus amados irmãos e irmãs. Há gritos que são entoados diante do planeta, da dor que está no planeta, assim como o profeta Jeremias dizia na época em que ele fazia sua profecia, como que estava a vida do planeta naquela condição. Ele declarava: ó Jerusalém, muda de atitude. E eu digo para nós, nos dias de hoje, minha igreja, meus irmãos, minhas irmãs, cristãos do mundo inteiro que puderem me ouvir, mudem sua atitude, transformem sua condição, Eu faria o mesmo grito do profeta em relação à dor que ele estava sentindo naquele momento. Ah, minha angústia, eu me contorço de dor. Ó paredes do meu coração, o meu coração dispara dentro de mim. Não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra. Meus queridos, minhas queridas, ouçamos o grito que vem do planeta, o grito que vem do mundo. Eu queria fazer uma avaliação aqui com você. Quais são os gritos que o planeta emite nesses dias atuais? Quais são os gritos que nós podemos ouvir nos dias atuais? O profeta Jeremias, na sua poesia, ele encontrou 4 gritos, 4 formas de entoar uma dor, uma angústia, um sofrimento em que apontava para mudanças de atitudes nos nossos dias atuais e naquela época que ele também vivia. O primeiro grito é o grito por justiça. O mundo grita por justiça. O mundo clama por justiça. Olha que expressão poética linda que Jeremias faz. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia, e para os céus e sua luz tinha desaparecido. Jeremias 4:23. Meus queridos, minhas queridas, o julgamento de Deus sobre Judá seria devastador. Deus permitiria que aquela desolação acontecesse de tal maneira que a terra seria comparada ao dia do juízo final, o dia da visitação do Senhor, quando o Senhor iria finalmente restaurar todas as coisas. Olha, meus queridos, minhas queridas, nós não fazemos ideia do cenário que irá acometer no nosso mundo, no nosso planeta, muitas vezes retratados como um cenário distópico, um cenário
apocalíptico, que retrata uma vida completamente diferente da que temos hoje. Desfrutamos de tantas coisas, almejamos tantos consumos, mas, meus amados irmãos e irmãs, o que se aproxima da vida do planeta, com o aquecimento global, com a diminuição dos recursos hídricos, com o aumento da pobreza, o aumento da miséria, a concentração de renda na mão de poucos, a exploração dos recursos naturais e o fortalecimento de nações em busca desses recursos, isso ameaça muito a nossa vida comum. O que nós podemos fazer? Nós podemos ouvir o grito que vem da terra. E não é só um grito de justiça, mas também, em segundo lugar, é um grito por salvação. A terra grita por socorro, a terra clama por salvação. Olha o que o profeta diz na sua profecia. Olhei para os montes e eles estavam tremendo, todas as colinas estavam oscilando. Meus queridos, minhas queridas, o que a gente pode ver com isso é que o profeta Jeremias diz que toda a terra estava abalada. Não havia nenhum espaço daquela região que pudesse ficar em paz. Era como se os montes tremessem, era como se a terra tremesse. Todas as formas de vida, todas as formas de organização social, política, econômica e até familiar são afetados por causa da iniquidade humana em cuidar da vida. O Senhor nos chama ao cuidado da vida, Ele nos deu essa missão, e não cuidar da vida desperta dos seres vivos um grito por socorro. O apóstolo Paulo diz que o mundo geme por causa do pecado humano, o mundo geme por causa da iniquidade humana, a maneira como cuidamos da nossa vida. Mas há um terceiro grito que é entoado pela terra. Há um terceiro grito. Que grito é esse? O grito por libertação. O mundo quer se libertar das amarras que o prendem a uma vida injusta, a uma vida de exploração, a uma vida de cerceamento dos direitos e da liberdade. O profeta Jeremias diz em sua poesia: olhei e não havia mais gente. Todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Meus queridos, minhas queridas, a visão do profeta Jeremias é que toda forma de vida tinha se ausentado em busca de liberdade, em busca de novas oportunidades, em busca de novas formas de vida. Meus queridos, minhas queridas, o grito por libertação mostra que seres vivos não estão satisfeitos com essa condição que nós temos. Lendo um relatório sobre o consumo mundial, os pesquisadores foram unânimes em dizer: ninguém está satisfeito com o seu padrão de consumo. E é bem verdade que as pessoas que vivem em países em desenvolvimento ou países com menor índice de desenvolvimento desejam consumir melhor. Quem é que não quer ter um celular melhor? Quem é que não quer ter uma geladeira melhor? Quem é que não quer ter uma casa melhor? Uma rua mais urbanizada? Uma sociedade mais organizada? Quem é que não quer isso? Quem é que não gostaria um padrão de consumo do primeiro mundo? Mas, meus queridos, minhas queridas, se o mundo consumir como o primeiro mundo consome, olha, vai ser necessário pelo menos 3 planetas Terra para suprir a necessidade de consumo. Nós precisamos nos libertar de algumas amarras, libertar das explorações daqueles que consomem muito às custas de quem consome pouco. Nós precisamos ter consciência de que a escassez de um lado está sobrando de outro. Não há justificativa para que o mundo passe fome com tantas terras produtivas. Não há explicação
para o aumento do preço dos combustíveis, por exemplo, por causa da beligerância entre os países que controlam a produção dos recursos naturais. Não há justificativa para eliminar a madeira, as árvores da floresta, principalmente da nossa floresta amazônica, exatamente por causa do consumo desenfreado dos mais ricos. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Pessoas e seres vivos precisam encontrar novas formas de vida. É preciso acreditar que uma nova forma de vida é possível, um novo jeito de viver é possível. É preciso acreditar que é possível ser feliz com muito menos do que nós temos acumulado. Mas, meus amados irmãos e irmãs, há um terceiro grito que vem da terra. Há um terceiro grito que vem da terra. É o grito de esperança. O profeta Jeremias, na sua poesia, ele diz que há um grito de esperança que ele consegue ouvir de onde ele se encontra. Ele diz: olhei a terra fértil, era deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Ah, meus amados irmãos e amigos, se for só por causa da ira do Senhor, tem jeito. Porque a ira do Senhor dura só um instante. No seu favor, diz o salmista, está a vida. É preciso acreditar que novos tempos virão, de que é possível a gente mudar a nossa atitude e ajustar a nossa atitude à vontade de Deus. Se a terra que hoje está se transformando em deserto era fértil algum dia, ela pode voltar a ser fértil. Se o mundo em que nós vivemos está passando por uma desolação, por uma devastação, é possível restaurar aquilo que ficou perdido. O quadro de ruína e de devastação que o profeta via em Judá era devastador, estarrecedor. Só restava a esperança de que Deus pudesse aplacar a sua ira, diminuir a sua ira. E olha, meus queridos, minhas queridas, a ira de Deus, ela é substituída pela misericórdia de Deus. Deus está sempre ao lado do oprimido. Deus está sempre ao lado da vítima. Deus está sempre ao lado daqueles que sofrem no mundo injusto. Deus, ele não se compraz com a atitude do explorador, com a atitude do ganancioso, do egoísta, do concentrador de renda, daquele que vive de lucros. Deus não se alegra com a atitude destas pessoas. E ele promete que haverá a manifestação da sua ira sobre elas. Por isso que é preciso a gente acreditar que há esperança para o planeta, há esperança para a vida, porque é possível a gente mudar a nossa atitude e despertar a misericórdia de Deus sobre todos e todas. Meus amados irmãos, para a gente concluir essa palavra, o profeta lembra que a ira de Deus dura só um momento. Isso está lá no salmista, Salmo 30, versículo 5. O favor de Deus é o que restaura a vida. Por isso que ele chama a todos e todas a uma mudança de atitude, uma mudança de vida. Eu queria deixar para encerrarmos nossa palavra nesta noite os versículos que encerram esta profecia, no capítulo 4 de Jeremias. Anote aí, deixa marcado em sua Bíblia. Assim diz o Senhor: toda esta terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. Por causa disso, a terra ficará de luto e o céu em cima se escurecerá, porque eu falei e não me arrependi, decidi e não voltei atrás. Lembre-se disso. Deus está irado? Com certeza, meu amigo, minha amiga, com certeza, meu irmão, minha irmã, Deus está muito entristecido
com a humanidade toda. Por isso que ele um dia mandou Jesus para que pudesse trazer a mensagem, essa mensagem de salvação, de justiça, de graça, de transformação, de mudança de atitude e, finalmente, de esperança para o mundo em que nós vivemos. Eu quero convidar você a colocar a sua vida diante de Deus, para ser um instrumento dele, para levar essa nova de esperança para o mundo em que vivemos. O profeta Jeremias optou pelo caminho da poesia. Qual é o caminho que vamos encontrar? Eu acredito muito no caminho da arte, no caminho da cultura, no caminho do amor, no caminho da graça, porque foi isso que Jesus nos ensinou. E possamos fazer isso juntos e juntas para construirmos a oportunidade de vivermos no mundo melhor enquanto podemos. Convido você a orar ao Senhor, a colocar a sua vida nas mãos de Deus, para ser um instrumento da graça dele para o mundo que caminha a passos largos para um cenário tão desolador. Ore ao Senhor. Te dou graças, Senhor, por esta noite. Te dou graças pela tua palavra, Senhor. Te dou graças pelo teu amor e teu cuidado sobre nós. E que o Senhor faça resplandecer na nossa vida a tua graça, Senhor, o teu favor, a tua misericórdia, que possamos ser portadores da mensagem de salvação, de justiça, de transformação e de esperança que o teu poder nos coloca à disposição na pessoa do teu Filho Jesus e na dispensação do teu Espírito Santo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Antes de terminar a nossa mensagem, nossa transmissão, eu quero fazer menção aos pedidos de oração que existem em nossa igreja. Nossa igreja tem pessoas que precisam muito das nossas orações. E você que está nos assistindo, pode colocar aí no chat, no comentário, onde você sentir que poderá ser visto melhor. Coloque o seu pedido de oração para a gente poder orar por você também, colocar aí a sua vida diante de Deus. Nós temos orado frequentemente pela vida da nossa irmã Daileide, que ainda continua no processo de tratamento da sua saúde. Também oramos pelos nossos irmãos e irmãs que passam por necessidades pessoais, como a nossa irmã doutora Ilva, que precisa sempre das nossas orações, não só as pessoas, mas também as famílias da igreja. Família da irmã Cristina, família da nossa irmã Valéria, família da Daileide também, a minha família, a família da Solange, né? A família também da Késia, da Aline, do Sandro, seus pais. Deus abençoe. Mas eu gostaria de pedir a você, meu irmão, minha irmã, que orasse pela nossa igreja, nessa fase que nós estamos, nessa fase híbrida. Gostaria que você orasse pelo nosso trabalho, pela maneira como nós vamos passar por essa fase. Que Deus nos dê força e coragem. E queria pedir a você também, meu irmão, meu amigo que está aqui, minha irmã, minha amiga, que ore pela igreja em Resende, Comunidade Batista em Resende. Nós estamos lá com o pastor João Batista Pinheiro, já reunindo daqui a pouco. Ele vai estar reunido lá com a sua comunidade para poder celebrar ao Senhor. É um projeto bonito. No mês de novembro estaremos lá com os nossos irmãos e irmãs para podermos passar por esse momento tão importante na vida deles. Ore por eles. Feche seus olhos. Vamos fazer essa oração intercessória. Mesmo que você não tenha colocado o seu pedido de oração, mas está no seu coração, coloque agora diante de Deus. Ore ao Senhor junto comigo. Vamos colocar nossas necessidades diante do Senhor. Oremos. Pai de amor, de eterna bondade, te agradecemos pelo teu cuidado sobre a nossa vida. E agora, ó Deus, quando intercedemos uns pelos outros, pedimos tua graça e compaixão sobre a nossa própria vida,
sobre as necessidades dos teus filhos e filhas, por aqueles que estão nos assistindo, por aqueles que nos acompanham. Pedimos de uma forma especial a tua bênção sobre a vida da irmã Daileide, pela vida da irmã doutora Ilva, pela vida das famílias da nossa igreja, como a família da Cristina, da Valéria, da Aline, da Késia, de todos e todas, como a minha família, como os familiares da Solange também, que tu derrames graça sobre todos nós, dando-nos, ó Deus, a tua bênção, a bênção que cada um necessita de acordo com a tua vontade. Ó Deus, toma nossa vida de igreja em tuas mãos. Guarda-nos, ó Deus. Abre os nossas mentes para vislumbrarmos o que o Senhor já tem preparado para nós. Que esse tempo, ó Deus, novo que o Senhor está preparando, seja recebido com graça por nossos irmãos e irmãs. Também, ó Deus, pedimos a tua bênção sobre a vida do pastor João, sobre a vida da comunidade batista de Resende. Abençoe os nossos irmãos que estarão reunidos daqui a pouco. Que o Senhor fale poderosamente ao coração dos nossos irmãos e irmãs. Te oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Agradeço a sua companhia aqui com a gente. Muito obrigado por você estar aqui. E abençoe o nosso trabalho, divulgando esse vídeo aos seus amigos, aos seus familiares. Inscreva-se no nosso canal, faça também seu comentário e ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. Até o próximo domingo. Que Deus o abençoe rica e poderosamente.